Então, Erasmo, né, nas páginas da 123 a 144, ele vai bater muito de frente com os teólogos, né, os teólogos que são aqueles é, filósofos, intelectuais, que asseguram a ideia da Igreja Católica, que são responsáveis pela, as versões bíblicas, as versões históricas de Jesus Cristo, assegurando já as teorias de tais dogmas criados pela Igreja Católica e pelos próprios teólogos, né? Então, é, é, Erasmo, ele faz uma crítica à igreja, né, que ela se apropria de alguns filósofos, né, a igreja, ela tinha alguns filósofos que até mesmo não eram cristãos, mas usavam de algumas teorias, né, de alguns pensamentos de alguns filósofos, né, como Aristóteles, entre outros, né, que usava da teoria da física, da metafísica, para assegurar as teorias, né, e as versões bíblicas, né. E Erasmo dizia que a igreja ela distorcia a versão bíblica, né, com as fundamentações teóricas e teólogas, né. Então ele vai bater muito de frente com os teólogos da igreja católica, né, que ela nega alguns fatos históricos, né, ela nega alguns fatos históricos, algumas ações históricas, né. E ele diz na página 129, né, que os apóstolos ele, aliás, pelo contrário, os teólogos, né? Os teólogos, ele diz assim: é verdade a sorte de conviver com a mãe de Jesus, mas nenhum deles conheceu tão bem como os nossos teólogos, que provaram geometricamente ter sido a Virgem fecunda preservada da mancha do pecado original, ou seja, ele isso como exemplo, né, entre tantos outros, como a fundação da Igreja Católica, que ele usa, Jesus entrega a chave a São Pedro, né. Então ele diz que por essa ideia a gente percebe que Erasmo quer uma versão mais simples da interpretação bíblica, né? Diferente da Igreja Católica, né? Que ela tem uma versão teológica, né? Ela vai usar de várias escolas, né? Para aprofundar as versões bíblicas, os dogmas, né? Da Igreja Católica. Então Severo bate muito de frente disso, né, dos apóstolos. Ele também vai citar a questão como é que chama? O processo de chegar ao céu, né? Que a Igreja Católica ela cria etapas para se chegar ao céu, tanto aqui na Terra e pós-vida, né? Como ele disse que a Igreja Católica cria até 10º céu, que nesse ponto ele está sendo sarcástico, né? Ele está sendo ele está debochando, né? E ele diz que a Igreja usa dessas ideias, né? Como eu já falei aqui, na criação do inferno, né? Ele diz que os teólogos é como se fossem cidadãos de inferno, conhecessem tão bem o inferno, né? E já que a Bíblia não cita muito o inferno, não dá detalhes do inferno, as etapas da salvação, né, que ele diz que há toda uma necessidade, a Igreja Católica diz que há toda uma necessidade de sofrimento pelos pecados, e que não é só pela fé, né, diferente de Jesus Cristo, que dizia que seria pela caridade, né, da salvação. E a Igreja Católica ela tem todo um processo de salvação, né, aqui na Terra, e também pós a morte, né, que ela é etapas para se chegar ao céu. Então, Erasmo vai bater de frente disso, né? Que para se chegar ao céu não há necessidade de um de etapas, mas sim a salvação
viria pela, pela caridade, né? Eu quero também aqui destacar outra citação, né, do texto, que é da página 134, que diz: as escrituras são em suas mãos como um pedaço de cera, pois costuma a formar e o significado corresponde a seu gênero. Pretende que as suas decisões acerca das Sagradas Escrituras, uma vez aceitas por alguns, outros não, devem ser mais reputadores do que as leis e antepostos aos decretos dos papas. Ou seja, né, nessa citação ele faz uma crítica diretamente, né? Ele diz que a Igreja Católica, os apóstolos têm toda a autoridade máxima, né, de reformular, de interpretar as escrituras sagradas, né? É por isso que Erasmo critica isso, né? Ele defende uma versão mais simples, né, do que essa mais apropriadamente filosófica, mais apropriadamente teológica das versões bíblicas, né? Que a igreja ela vai usar todas as teorias, né? Diante de tudo, diante de toda conjuntura, né? Porque sabemos que a igreja ela tem um poder, né? Um poder econômico, um poder cultural. Então, com o tempo, a igreja ela vai se apropriando disso, né? E ela também vai apropriando até de algo cultural que não seja voltado ao cristianismo, né? De algumas práticas pagãs. Então, Erasmo bate de forte com isso, né? Ele também vai criticar, né, como eu já falei, a questão pela a salvação pela caridade. Ele vai criticar ele vai criticar os monges, ele vai criticar também os franciscanos, ele vai criticar vários movimentos de vocações voltados à Igreja Católica, né? Que ele diz que cria toda um procedimento, toda uma etapa, toda uma conjuntura de se chegar pela salvação, e que essas pessoas se apropriam